Boa noite, senhoras e senhores. É uma honra estar aqui para falar de um assunto que ainda é polêmico e perverso. Os atos de 8 de janeiro de 2023, as condenações em massa do Supremo Tribunal Federal e o que isso significa para a nossa democracia, ou o que sobrou dela. Vou direto ao ponto. O que está acontecendo é uma vergonha, uma tirania disfarçada de justiça, e se não abrirmos os olhos, vamos afundar numa ditadura judicial que nem filme B consegue retratar. Vamos começar pelo início. O que aconteceu em 8 de janeiro? Um grupo de brasileiros, insatisfeitos com o resultado das eleições de 2022, foi às ruas em Brasília. Alguns, num impulso descontrolado, invadiram o Congresso, o STF e o Palácio do Planalto. Quebraram vidros, picharam paredes, danificaram móveis. Isso é crime? Evidente. Dano ao patrimônio, desordem pública, tudo previsto no Código Penal. Mas chamar isso de tentativa de golpe de Estado? Isso é uma falácia jurídica, uma distorção grotesca da lei a serviço de interesses políticos. O artigo 359-M do Código Penal, criado em 2021, define tentativa de golpe como tentar depor, por meio de violência ou grave ameaça, o governo legitimamente constituído. Pois bem, onde está a violência? Onde está a grave ameaça? Nenhuma arma foi encontrada. Nenhuma liderança clara foi identificada. Não houve reféns, não houve controle de instituições, e os manifestantes se retiraram em poucas horas. Uma das invasoras, autodeclarada de esquerda, gritou em vídeo: "Missão dada, missão cumprida." Missão de quem exatamente? Ninguém explica. O que se sabe é que os prédios foram desocupados rapidamente, provando que o Estado de Direito jamais esteve sob risco real. Um golpe de verdade exige tanques, generais, articulação, não um bando desarmado que corre ao primeiro sinal de polícia. Isso é crime impossível. E o que se vê é uma narrativa fabricada para justificar a prisão de Jair Bolsonaro. Registrem. Essa é mais uma das minhas previsões. O STF não pode tolerar qualquer desvio quanto ao assunto do 8 de janeiro. Esta é a manobra exata para condenar Jair Bolsonaro, manter a narrativa das urnas invioláveis e afundar o Brasil na tirania. Os tiranetes do Clube dos Intocáveis de toga fabricou essa farsa e condenou milhares de pessoas, algumas a 17 anos de prisão. 17 anos. Por quê? Porque o Supremo decidiu ignorar os fatos e desprezar o direito. Não houve estrutura para tomada de poder, nem plano articulado. Houve apenas um protesto que saiu do controle. Condenar isso como golpe viola o princípio da tipicidade penal. Ninguém pode ser punido por um crime que não cometeu, de forma clara e prevista em lei. Mas o STF, há tempos, deixou de se importar com a legalidade. O objetivo é claro: punir exemplarmente quem ousar discordar do regime vigente. E quanto à condução dos processos? Um espetáculo de arbitrariedades. A aberração mais evidente é a supressão do duplo grau de jurisdição, direito assegurado na Constituição. Todo brasileiro tem direito a um julgamento justo e a recorrer da decisão. Mas os réus do 8 de janeiro, cidadãos comuns, foram levados diretamente ao STF, sem chance de apelação. A justificativa? Uma suposta conexão com pessoas com foro privilegiado, que até o momento não foram condenadas. Uma desculpa risível. Cada cidadão tem direito à individualização da conduta e à ampla defesa. Em vez disso, o STF condenou por baciada, como se todos fizessem parte de uma organização criminosa ou fossem golpistas. Sinto um profundo nojo, um asco visceral, ao ver este circo de horrores instalado no coração da nação. O que testemunhamos é uma tragédia institucional sem precedentes, uma vergonha mundial que marcará nossa história como um exemplo grotesco de tirania travestida de justiça. Os protagonistas desse teatro macabro, embriagados pelo poder absoluto, não percebem que seus nomes já estão sendo gravados nas páginas da infâmia, não como heróis, mas como aberrações autoritárias, caricaturas de déspotas togados. Seus filhos e netos herdarão não honra, mas a vergonha, o peso de atos torpes cometidos por seus ascendentes. E seus espíritos, marcados pela dor que impuseram a inocentes, vagarão no limbo, arrastados pelo lodo moral de suas próprias escolhas. Isso não é justiça. É uma agenda pessoal de dominação, ego e vingança. É isso que se tornou esta República de Bananas, um laboratório de autoritarismo com verniz democrático. E mais grave, condenaram os soldados antes mesmo de apontarem quem seria o general. Isso viola o princípio do indúbio pro réu. Na dúvida, o réu deve ser absolvido. No Brasil de hoje, a dúvida pesa contra o réu. As penas,
uma monstruosidade. A maioria dos condenados fez coisas como tirar selfies, entrar nos prédios públicos, rabiscar uma estátua com batom ou simplesmente estar presente nas proximidades. E a Polícia Federal? A face mais abjeta desse sistema apodrecido. Tornaram-se serviçais dóceis do regime, cúmplices ativos da mentira. Enganaram cidadãos pacíficos, conduzindo-os como gado aos ônibus, sob a farsa da legalidade, apenas para entregá-los à humilhação e ao cárcere, sem defesa ou dignidade. Traíram o povo que deveriam proteger, venderam sua honra por migalhas de prestígio e poder. São traidores fardados, infames com carteira funcional. E o que dizer do brasileiro médio? Esse que se cala, se adapta, se vende por pouco. O famoso jeitinho virou religião nacional. Um culto à esperteza, à conveniência, à covardia disfarçada de cordialidade. Um povo que sorri por fora, mas trai por dentro. Caloroso na aparência, mas indiferente na essência. Hipocrisia é a verdadeira identidade nacional. E quem denuncia é atacado por dizer o óbvio. O Brasil se tornou um retrato de sua própria miséria moral. Veja-se o caso de Débora Santos. Pichou uma estátua com batom e foi condenada a 17 anos de prisão. O crime de dano ao patrimônio prevê pena máxima de 6 meses. Transformar isso em quase 2 décadas de reclusão é abuso descarado. É criminalizar o protesto para impor medo e moldar o dissenso. Essas pessoas não são terroristas. São pais, mães, avós e trabalhadores jogados numa engrenagem perversa. Seus filhos menores sofrem o impacto da ausência, enquanto o regime aperta o laço. O Brasil tornou-se um estado que sufoca lentamente, como os regimes mais cruéis da história, um a um, com a frieza de quem sabe exatamente o que está fazendo. E a população, indiferente, só reage quando é atingida. Mas este regime não poupa ninguém. Ele avança. E quem conduz essa máquina? Alexandre de Moraes, o maestro da sinfonia autoritária. Ele é ao mesmo tempo vítima, investigador e juiz. Um escárnio à Constituição e ao Código de Processo Penal. Como pode alguém ser imparcial quando figura como parte interessada? Moraes determina prisões preventivas, bloqueia contas bancárias, não só dos supostos acusados, mas de seus familiares, uma aberração totalitária e criminosa, censura redes sociais e ignora sistematicamente pedidos de suspeição. Até o ministro André Mendonça, em 2024, manifestou preocupação com tais abusos, e nada aconteceu. Moraes age como um monarca, um déspota togado que acredita que sua caneta está acima da lei. E as ameaças? Senhores, abram os olhos. Moraes ameaçou prender esposas e filhas de investigados, como no caso de Mauro Cid. Isso não é justiça, é chantagem judicial, prática de ditaduras de 5ª categoria. Delatores como Cid não estão em busca da verdade, mas de acordos. São oportunistas, trocando acusações por favores como ratos em fuga. Essas delações, recheadas de interesses, servem para condenar sem provas, enquanto a realidade apodrece nos bastidores. O que vemos é um aparato estatal que destrói famílias em nome da estabilidade institucional. A liberdade está por um fio, e o silêncio público é cúmplice dessa erosão. Sobre a famigerada minuta do golpe? Uma ficção jurídica. Um documento jamais assinado, jamais executado, jamais tornado público. Nem mesmo a defesa dos réus teve acesso a ele. Condenar alguém por um esboço hipotético é tão absurdo quanto prender um roteirista por um filme que não foi filmado. Essa minuta é um espantalho, construído para justificar perseguições. O STF afirma que os 3 poderes foram paralisados. E daí? Paralisação temporária agora virou golpe? Em 2018, a greve dos caminhoneiros travou o país inteiro. Rodovias bloqueadas, abastecimento colapsado, cidades paradas. Ninguém ousou chamar aquilo de tentativa de subversão da ordem constitucional. Hipocrisia seletiva é a marca registrada desse tribunal que trocou a balança da justiça pela espada da repressão. Se houvesse um mínimo de decência institucional, as forças de segurança teriam sido acionadas a tempo, e não haveria invasão, depredação, nada. Mas tudo leva a crer que aquilo foi permitido, talvez até orquestrado, com infiltrados vestindo verde e amarelo para gerar o caos necessário à narrativa conveniente. É uma velha tática suja dos regimes autoritários: provocar o tumulto, colher o pretexto, e o povo, desavisado e ingênuo, caiu como pato na armadilha montada. Quer enfrentar um regime enraizado há décadas? Comece estudando, leia, observe, entenda como o sistema opera. Achar que vai derrubar um projeto de poder consolidado com boa intenção, camiseta da seleção e post no WhatsApp é delírio. Isso não é revolução, é carnaval.
E quem insiste nessa ilusão, melhor voltar a assistir a Globo. Lá, ao menos, ninguém exige que você use o cérebro. Viva a farsa e culpe sempre o governo, como se o teatro não estivesse lotado de cúmplices na plateia. Uma nevasca fecha o Congresso americano por dias. Nem por isso há acusações de insurreição. Essa retórica serve a um fim: transformar opositores em criminosos. Bolsonarista virou rótulo pejorativo, um estigma. Como a estrela de Davi imposta aos judeus, não importa o que você fez, mas o que você pensa. É repressão ideológica, é totalitarismo. O STF, cuja função seria proteger a Constituição, transformou-se em órgão acusador. A separação dos poderes foi dissolvida. A imparcialidade, princípio sagrado do judiciário, foi sacrificada por conveniências políticas. O próprio ministro da Defesa, José Múcio, afirmou em fevereiro de 2025 que há inocentes presos. Se até o governo reconhece isso, o que explica a inércia? O escândalo já ultrapassou fronteiras. O senador americano Marco Rubio denunciou a censura imposta pelo STF a cidadãos do Zebimbuara, inclusive donos de plataformas digitais. Isso deixou de ser um problema nacional, é uma vergonha internacional. A censura, por sua vez, avança de maneira alarmante. O STF quer calar as redes sociais. Logo, só será possível acessar informação verdadeira com VPN. Já é assim com o Rumble, Alan dos Santos, Rodrigo Constantino, todos banidos do Brasil. As Big Techs, covardes, obedecem o STF sem pestanejar. Preferem o lucro à liberdade. Esse é o país que desejamos legar aos nossos filhos? Um lugar onde a verdade é criminosa e a justiça virou instrumento de repressão? E por trás disso tudo, uma agenda globalista, obscura, que transcende interesses nacionais. Hoje não entraremos nesse mérito, mas o rumo está traçado. Se não reagirmos, o STF consolidará uma ditadura judicial, e a democracia será apenas uma lembrança. Sobre possíveis sanções americanas contra morais, como a International Emergency Economic Powers Act, IEPA. Trata-se mais de teatro geopolítico do que de busca por justiça. A IEPA dá ao presidente do ZEUA poderes amplos em caso de emergência nacional. Trump e Rubio enxergam no caso Starlink, onde Moraes bloqueou ativos da X, uma oportunidade política: defender Elon Musk, atacar Lula, agradar eleitores conservadores. Mas a verdade é que a sanção via IEPA é improvável. A aplicação pareceria arbitrária, pois permite discricionariedade do presidente americano para aplicá-la. Então a lei Magnitsky, mais específica, parece um caminho mais viável, pois examina as provas e evidências apresentadas e pode punir o canalha com base sólida. Demora um pouco mais, mas virá. No fundo, é uma guerra de vaidades. Moraes é um tirano, mas Rubio e Trump não são salvadores. São apenas políticos jogando para suas plateias e, se puderem, vão mostrar quem manda. Assim mesmo, isso não muda nada no Brasil. Os afetados vão andar com uma malinha de dinheiro e 5 capangas quando forem fazer comprinhas nos shoppings de luxo no Brasil. E para eles, só não vão passear na Disney. No demais, segue a vida e a tirania. Então, amigos, é muito bom ver o tiranete se ferrar, mas isso não salva o Brasil. A luta real se faz com organização social e não com desabafos soltos em redes sociais. Eu estou aqui, fazendo a minha parte, e você? Vai continuar esperando como a maioria, sentado, inerte, assistindo o país apodrecer por dentro? Já aviso, assim que meu visto americano for aprovado, eu parto. Mas até lá, vou continuar falando, provocando e principalmente tentando acender faíscas de resistência. Se você quer mudar alguma coisa, comece já. Reúna-se com quem confia, presencialmente ou pela internet. Discuta ideias, defina metas. Pequenas ações bem coordenadas valem mais do que milhões de indignados em silêncio. Trace objetivos de médio e longo prazo, identifique recursos, mapeie locais seguros para reuniões. Comece pequeno, mas com clareza de propósito. Não tem segredo, qualquer guerra começa com testes, com sondagens, com pequenas batalhas estratégicas. E não se iluda, a maioria vai te ignorar, zombar ou até denunciar. Mas insista. Se 2 ou 3 pessoas se unem com foco, já é o começo de uma célula de ação. Mantenha os objetivos gerais legais e amplos, mas trate a estratégia com absoluto sigilo. Confiança é ouro. Investigue a vida pregressa e postagens de qualquer um que queira se envolver em conselhos ou grupos locais. Não aceite qualquer um. Infiltrados, traidores e covardes são abundantes. Seja seletivo, seja duro. Muito pode ser feito, mas só por quem realmente quer. A política institucional não vai mudar nada. Ela é apenas o parasita que suga da energia dos movimentos populares. A única força capaz de virar o jogo é a organização autônoma, descentralizada, invisível. O resto é teatro.
Qual é a saída deste limbo jurídico? O correto seria julgar os réus do 8 de janeiro na primeira instância, com devido processo legal, individualização das condutas e penas proporcionais. O Senado deve exercer suas prerrogativas e abrir processos por abuso de autoridade. Mas sabemos que a maioria dos senadores está domesticada, com processos nas mãos do próprio Supremo. Resta à sociedade civil levantar-se, organizar-se, preparar-se para a recessão, a censura, as imposições autoritárias, inclusive sanitárias. Informe-se sobre tecnologia mRNA. Não seja uma cobaia idiota. Criar redes de informação, usar VPN, fortalecer os laços locais. A polarização é uma armadilha do sistema. Divididos, somos presas fáceis. Unidos, somos força. O indivíduo é soberano, capaz de autogestão, de viver com respeito mútuo e valores compartilhados. O Estado brasileiro, esse parasita que devora impostos e liberdades, não é nosso protetor, é nosso algoz. O Brasil, que nos vendem, é apenas uma fantasia que justifica abusos. Não queremos salvar esse sistema apodrecido. Queremos salvar pessoas. Garantir dignidade, educação, saúde, liberdade. Senhoras e senhores, o futuro está em nossas mãos. Não normalizem essa tirania. Reajam, questionem, resistam. A democracia se constrói com vozes livres, jamais com silêncio imposto. Até a próxima.